O anime começa com o protagonista que estava olhando para a televisão onde estava falando sobre uma princesa que entra em uma escola. Depois o prota desliga a televisão e fala que as pessoas acham que a vida é injusta. Porque dizem que o que você recebe desde o começo decide onde você pode chegar. Depois vemos a diretora dando as boas-vindas para a garota. Depois o prota fala que eles também têm que desistir daquilo que eles querem se tornar. E o prota fala que realmente tem que ser assim. Depois o prota se lembra do seu passado, onde o homem pergunta para ele se ele estava frustrado pelo fato de ser mais fraco, e se ele tiver, então ele agarre aquele sentimento. Depois, quando o prota ia entrar em seu quarto, ele acaba vendo a garota trocando de roupa. Então o prota fala que irá tirar dele também para eles ficarem kits, só que não deu muito certo, e o prota foi para a sala da diretora. Lá a diretora fala que aquele colégio tem as melhores notas entre as escolas de cavaleiros do Japão. E ela fala sobre o festival da Batalha das Sete Estrelas que decide quem é o cavaleiro estudante mais forte. E ela fala que os representantes daquela escola venceram quase todos os anos, mas nesses últimos anos eles não conseguiram um bom resultado. E ela fala que assumiu a direção para erguer a escola. Então o Prota fala que aquilo foi um acidente. Então ela fala já que o Prota é um cavaleiro, ele deve se responsabilizar pelo que ele fez. Então o Prota pede desculpa para a garota, e ele fala para ela que irá fazer o que ela quiser. Então a garota pede para o Prota se matar, mas o Prota pergunta se ela estava brincando, mas a garota fala que não. Então o Prota fala que não pode acabar com sua vida com algo tão pequeno assim. Então a garota fica com muita raiva, mas depois o Prota fala que ela era tão bonita que ele não conseguiu tirar os olhos dela. Depois a diretora aparece falando que esqueceu de dizer para eles que a partir de hoje eles são colegas de quarto. Por causa de só alunos do mesmo nível se tornarem colegas de quarto, o Prota pergunta para a diretora por que ele e a garota estão no mesmo quarto, já que ela é rank A e ele é rank F. E a diretora fala que é por causa que ninguém é inferior ao Prota e ninguém é superior à garota, e por causa disso que ela colocou eles no mesmo quarto. Já que eles não queriam ficar no mesmo quarto, a diretora fala para eles fazer uma simulação de uma batalha, e quem vencer decidiria as regras do quarto. E a garota fala para o Prota que não tem como um garoto rank F derrotar o rank A. Então o Prota fala que numa batalha não dá para prever os resultados. Depois a garota fala que não será mais as regras do quarto, que o perdedor terá que obedecer o vencedor pelo resto da sua vida. Depois a diretora fala que daqui uma hora começará a simulação. Então, o Prota e a garota pegam suas espadas e começam a batalha. No duelo, a garota mostra para o Prota que ela é muito forte, mas o Prota consegue copiar a técnica dela durante a batalha. Então, a garota usa sua técnica mais forte. E já que a garota estava usando sua técnica mais forte, o Prota também usa a dele e consegue vencer a batalha. Depois, a diretora vai até a garota para ver se ela estava bem. Então, a garota pergunta para a diretora se o Prota também estava bem. Então a diretora fala que por causa que o Prota usou um ataque que só poderia usar uma vez por dia, ele estava mais acabado de que a garota. Depois a garota pergunta para a diretora por que o Prota é rank F. Então a diretora fala para a garota que os ranks são baseados com a sua habilidade com sua Blaze. Depois a garota vai até o quarto e fica pegando na barriga do Prota, então o Prota pergunta o que ela estava fazendo. Depois a garota pede desculpa para o Prota por causa que ela tinha tratado ele daquela forma. Como o Prota ganhou o duelo, ele pede para a garota ser sua colega de quarto, e o Prota fala para ela que ele quer se aproximar mais dela. Então a garota aceita o pedido do Prota. No outro dia a garota estava acompanhando o Prota e o Prota fala para ela que ela não precisava acompanhar ele. Mas ela fala para ele não se preocupar, que aquilo não é nada. E o Prota oferece para a garota uma bebida esportiva e a garota pensa que aquilo é um beijo direto. Depois a garota fala que o Prota parecia estar feliz, e o Prota fala que sim, por causa que sua irmã ia entrar na escola. Na aula, a professora fala sobre o torneio de seleção para o festival da Batalha das Sete Estrelas. E ela fala que até o ano passado eles escolhiam o representante baseado na sua habilidade e nos seus pontos. Mas agora isso será diferente, isso vai ser decidido em lutas onde todos os alunos poderão participar, e os 6 primeiros serão os representantes da escola. E ela fala que o torneio irá começar na semana que vem. Depois a professora acaba passando mal. Depois o Prota fala para ela que ela não precisava se esforçar tanto, e ela fala que era um dia para comemorar.
então ela queria manter a sua aparência saudável. Quando o Prota estava no corredor, uma garota aparece falando que era muito fã dele, e ela fala para ele que ela estava pensando em criar um clube de jornalismo, e ela queria o Prota na primeira página do jornal. Então a outra garota fica com muitos ciúmes e o Prota corre atrás dela. Depois a irmã do Prota aparece e a garota e a irmã do Prota começam a brigar por causa do Prota, que elas acabaram lutando em um lugar que não era permitido. E a diretora fala que normalmente elas seriam expulsas, mas como era o primeiro dia delas, então a diretora colocou elas para lavarem nos banheiros durante uma semana. Depois que as garotas terminaram de lavar os banheiros, elas começam a discutir. Então a irmã do Prota pergunta se a garota entende como seu irmão se sentiu ao ser tratado como se ele não existisse. Depois disso, a irmã do Prota conhece o seu colega de quarto. Depois a garota vai até o Prota e pergunta sobre aquilo que a irmã dele tinha falado para ela. Então o Prota resolve contar para ela, e ele fala sobre seu avô, o herói que levou o Japão à vitória na última guerra mundial. E ele é o homem que o Prota quer se tornar. Então o Prota fala que por geração a sua família geram blazes brilhantes, mas por causa que o Prota não tinha nenhum dom, todos trataram ele como ele não existisse. Um dia no ano novo, o Prota resolveu sair de lá, mas acabou ficando perdido, e naquele momento o Prota imaginava que poderia ser o fim. Mas naquele dia o avô do Prota apareceu e disse para ele se ele tem capacidade de não desistir, ele poderia se tornar o que ele quiser. E naquele momento o Prota queria se tornar alguém como ele. Então, se um dia o Prota encontrar uma pessoa que está passando pela mesma situação, o Prota quer ser capaz de dizer as mesmas palavras. Então o Prota se tornou um cavaleiro e foi aceito na escola. Mas a família do Prota não queria que ele se tornasse um cavaleiro. Então eles impressionaram a escola. E os requisitos básicos para assistir às aulas naquela época foram criados pelo antigo diretor, só para o Prota não conseguir se formar. Mais tarde a garota estava preparando algo para comer e o Prota estava no banho. Depois a garota vai até o Prota para ajudar ele a se lavar, só que acaba não dando muito certo. Muito obrigado por assistir, deixa o like e se inscreva-se para eu trazer mais vídeos.